Olá, eu sou Paulo Steckel e este é o episódio de número 51 da nossa playlist Ciência Espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a relativização da cura e algumas das falcatruas neste meio. Vamos conferir? Pessoal, antes de nós entrarmos no tema do nosso vídeo de hoje, que é o vídeo 51, lembrando para vocês que no vídeo 53 nós vamos comemorar um ano da nossa playlist Ciência Espiritual. Falei disso no vídeo anterior. Então o vídeo 53 se chamará Perguntas e Respostas 2. E assim como no Perguntas e Respostas 1, que foi o vídeo 27, quando completamos 6 meses, vocês vão fazer perguntas ao longo desses próximos dias, 2 semanas que ainda resta, e eu vou responder estas perguntas no vídeo. Vou usar também algumas perguntas já feitas em outros episódios, nos comentários dos vídeos, e que eu não respondi adequadamente ou ainda não foi realmente respondido, porque eu deixei para este vídeo. Mas vocês podem mandar, seja para o meu e-mail, psteckel@gmail.com, essas perguntas, ou podem deixar aqui mesmo, nos comentários deste vídeo, as perguntas que eu vou responder todas no vídeo 53. Então, aguardo as perguntas de vocês, que podem ser sobre assuntos já tratados nos nossos vídeos ou qualquer outra dúvida que vocês tenham e gostariam que eu respondesse, ok? Vamos lá ao nosso tema então. Já faz tempo que as pessoas têm me pedido para falar sobre a influência nefasta de temas assim como autoajuda, o coaching quântico, terapias holísticas, especialmente aquelas mais esdrúxulas, que tem alguma coisa meio duvidosa. Sobre autoajuda, tem algumas críticas já pela internet. Sobre coaching quântico tem bastante vídeo realmente criticando as abobrinhas, as bobagens desse povo do coaching quântico aí. Até já falei do coaching no vídeo 45, aquele que se chamou Sucesso versus Felicidade, Mac Espiritualidade e Coaching Dream, que se vocês não assistiram eu recomendo, vídeo 45. Então agora eu vou me deter nas terapias holísticas, também chamadas complementares, mas mais especificamente eu vou fazer uma crítica àquelas modalidades chamadas quânticas, dimensionais, extraterrestres, seja lá o que for, similares, que acabam relativizando a cura, a banalizam e trazem perigo para a saúde das pessoas em geral. Tem muitos vídeos já criticando isso, mas eu vou dar a minha contribuição também. Mas como os vídeos aqui, vindo de um jornalista, tem ponto e contraponto, eu falo sempre dos dois lados de cada coisa. E para isso nós vamos começar definindo o que é terapia, então. Então, na medicina convencional mesmo, terapia é a parte que se ocupa dos cuidados dispensados aos doentes, entre eles a escolha e a administração do tratamento com medicamentos, por exemplo. Originalmente, terapia é como popularmente nós chamamos a psicoterapia, de psico, mente, terapia, curar a mente. Então. Mas a psicoterapia ela consiste num conjunto de práticas terapêuticas entre um paciente e psicólogo com a intenção de diminuir sofrimentos, interpretar os eventos e acontecimentos da vida de uma pessoa. Isso é psicoterapia. No geral, então, terapia é todo método que visa descobrir as causas e os sintomas dos problemas físicos, psíquicos ou psicossomáticos e, por meio de tratamento adequado, restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente. É aí que entra o sentido para a terapia holística. Como funciona uma sessão de terapia, em geral? É na sessão de terapia que o terapeuta intervém por meio da mediação verbal ou até mesmo de algumas técnicas não verbais. Dessa forma,
mais do que interpretar a fala do paciente, mais do que formular hipóteses sobre o problema psicológico, o terapeuta precisa intervir. Bom, e aí, antes de entrarmos nas terapias holísticas, é importante saber que tem várias psicoterapias e algumas também são contestadas, consideradas até pseudocientíficas, outras são mais interessantes, mais próximas da ciência moderna ou das neurociências. Então tem vários tipos também, mesmo ainda não entrando no terreno das terapias holísticas. Mas nas psicoterapias mais convencionais, vamos começar pela psicanálise, por exemplo, que é a terapia criada por Freud, que ainda segue bem forte. Então, o paciente deita no divã, de costas para o analista, tem liberdade total para falar, sem filtros. O terapeuta propõe conexões entre o que é dito e os problemas que levaram a pessoa ao consultório. Então, a meta é estimular que o próprio paciente tenha os seus insights, ou seja, compreenda o que acontece e como pode modificar. Bom, para quem é indicada a psicanálise? Geralmente para quem tem problemas crônicos de personalidade ou ainda quem quer conhecer suas camadas mais profundas. Bom, mas é considerada a psicanálise por muitos cientistas e neurocientistas como uma pseudociência. Eu considero a psicanálise como uma pseudociência por vários motivos. E eu me lembro bem, nas minhas pesquisas, da forma como a psicanálise tratou o autismo já desde a década de 50, quando então as mães eram consideradas as culpadas dos seus filhos serem autistas, eram chamadas mães geladeiras, que dizia-se que então por elas serem frias com seus filhos, eles desenvolviam o autismo. Naquela época não se sabia que se nascia com essa condição por ser uma condição do neurodesenvolvimento. Mas a psicanálise comprou essa ideia, e até ainda hoje dizem que encontram psicanalistas que têm essa visão de culpabilização da mãe. E então, para mim, comparado com todas as outras psicoterapias que eu vou ler, as outras 8 que eu vou ler como opções aqui, não me parece que a psicanálise ainda seja adequada. Infelizmente, não. Vamos para a segunda, junguiana, então. Os sonhos são a chave, então, dessa terapia. E é por meio deles que o analista ajuda o paciente a encontrar as respostas para aquilo que incomoda. O analisado não pode falar do que quiser. O terapeuta busca manter a conversa sempre em torno dos problemas que o levaram até o consultório. Então, ela é indicada para quem busca o autoconhecimento profundo. Mas aí tem um detalhe, a teoria do inconsciente coletivo de Jung é considerada fraca por muitos cientistas, sem uma confirmação. Como ela é uma das bases da teoria junguiana, para a terapia também, ela tem as suas controvérsias. Aí vamos para o terceiro tipo, que é a psicoterapia lacaniana. E é das clássicas, com divã, longa duração, sem pauta prévia. O analista pesca durante as conversas as piadas e os atos falhos, além de usar da interpretação dos sonhos para acessar o inconsciente. É lá que está a compreensão dos problemas. Então é indicada para quem busca autoconhecimento profundo e não é indicada para quem vive em situações de urgência, porque ela é muito demorada. Bom, aí temos a terapia cognitivo-construtivista, que além de analisar o que você pensa e o que faz, ela avalia o papel do sistema nervoso central em problemas aparentemente apenas psicológicos. Então, ela é indicada para quem tem lesões ou outros danos cerebrais, como processos degenerativos. Daí tem a terapia chamada analítico-comportamental, que é ligada ao behaviorismo. A terapia monitora e modifica as relações com o ambiente. Trabalha com reforço positivo para mudar o comportamento que atrapalha a vida, seja qual for. Então, ela funciona bem para quem tem ansiedade, pânico, fobia social, depressão, dependência química e problemas de aprendizagem. A sexta psicoterapia é a chamada cognitivo-comportamental, TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é uma das que eu acho mais indicadas. Pretende modificar os pensamentos disfuncionais, aqueles que só atrapalham, como eu não faço nada direito. A ideia é mostrar que isso pode ser modificado, com muito treino e pensamentos funcionais, como isso eu não fiz direito, mas acertei daquela outra vez. Então ela é indicada para quem? É útil em problemas pontuais, que vão de obesidade até a psicopatia.
Então eu digo assim, segundo vários cientistas, neurocientistas, entre eles Antônio Damasio, né, o português Antônio Damasio, a TCC tem semelhanças com a forma como a meditação budista ajuda no processo de autoconhecimento da própria mente e por isso ambas funcionariam para a grande maioria das pessoas. Aí tem também a Gestalt terapia. Então, para os gestaltistas, os pacientes devem ser analisados em relação ao meio em que vivem, amigos, família, trabalho e suas atitudes nesse meio. O terapeuta ouve o cliente, mas presta atenção em gestos, postura, tom de voz e expressões faciais. Então, a terapia é focada no presente. Para quem ela é indicada? Sabe aquela sensação de estar estagnado, entediado? A Gestalt terapia acredita que isso é causado por uma relação pouco saudável com o ambiente que nos cerca. Então, a Gestalt é uma das influências na terapia chamada constelação familiar, criada pelo alemão Bert Hellinger, que, aliás, é uma terapia que tem bastante controvérsias. Né? Daí tem também uma psicoterapia chamada psicodrama, que geralmente em grupo que ela é feita, ela faz com que você encene seus problemas. O grupo discute e avalia como cada um se sentiu no processo. A ideia é que externando as emoções seja mais fácil enxergá-las. Então, até um tímido pode se beneficiar do psicodrama. Não é obrigatório encenar, né? Você pode participar apenas como observador. O psicodrama é considerado outra terapia que influenciou a constelação familiar de Bert Hellinger, entre tantas influências que ele tem. Bom, e a última terapia se chama EMDR, dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. A terapia faz o paciente simular o movimento dos olhos durante o sono REM, ou REM. Né? A ideia é que quando isso acontece, o cérebro consegue reconstruir o caminho das memórias ruins de eventos traumáticos que são processados e superados. Para quem é indicado? Vítimas de acidentes, violência sexual e outros traumas. Pessoas com problemas crônicos como fobias, depressão e até obesidade também podem se beneficiar do método. Bom, só que eu citei então 9 terapias dentro da psicoterapia, né? Da mais clássica até algumas mais modernas, que são estudos científicos, ainda que a psicanálise considere junto com muitos outros pseudocientífica, mas todas têm uma pesquisa bem profunda em cima. Aí vem as chamadas terapias holísticas, né? Que é um outro campo, digamos assim, no meio disso. Só que o que é uma terapia holística? Bom, como isso pode ser sujeito a algumas interpretações duvidosas, eu peguei aqui 3 conceitos que eu encontrei pela internet. Uma por um psicólogo, Marcelo Parazzi, psicólogo clínico, outra pela Silvia Pains, que é uma terapeuta holística, e outra de um site chamado holos.com.br. 3 pontos importantes aqui, cada um deu uma definição. Elas são bem parecidas, né? Tem algumas diferenças aqui, mas são bem parecidas. Então, o Marcelo Paris, psicólogo clínico, que é também terapeuta holístico, definiu terapia holística como sendo um conjunto de terapias que visam a promoção da saúde, a prevenção de doenças e agravos, alívio de sintomas e cura, através do cuidado integral do ser humano. Seus componentes, em sua maioria, têm berço na medicina oriental e trazem consigo uma mistura entre o conhecimento prático e científico. Baseiam-se principalmente em métodos de relaxamento, alívio de pontos gatilhos, manipulação de energias e mudanças nos hábitos de vida. E quando unidos aos tratamentos tradicionais, mostram fortes benefícios e vantagens para o paciente. Veja que, para mim, é uma das melhores das 3 definições, porque ela deixa bem clara a relação do tradicional com o científico, né, do empírico até com o científico, e o fato de que eles podem, quando unidos, né, aos tratamentos da medicina convencional, trazer grandes benefícios. Veja que deixa bem claro que devem ser unidos, sempre complementares. Né? Embora não é isso que nós vemos aí por alguns lugares que praticam terapia holística, mas tudo bem. Então, a segunda definição de Silvia Pains, uma terapeuta holística. O termo holístico vem do grego holos, que significa todo inteiro. Desse modo, dentro dessa visão, o indivíduo é tratado de forma global, considerando seus aspectos físico, mental, emocional, espiritual e energético.
Isso quer dizer que corpo, mente e alma estão interligados. Por isso, todos esses elementos são considerados concentrando-se nas causas das doenças e não apenas nos seus sintomas. Seu objetivo é despertar no próprio indivíduo os recursos necessários para alcançar a realização por meio do despertar de consciência. Uma vez desperto, ele encontrará meios de enfrentar seus problemas de forma harmoniosa. Algumas atuam no sistema energético da pessoa, visando equilíbrio vibracional para posteriormente alcançar seus mais benefícios. Outras aparentemente têm atuação física, mas ajudam a alcançar equilíbrio emocional e espiritual, como é o caso do yoga. Basicamente, o terapeuta faz uma anamnese para descobrir os aspectos que precisam ser trabalhados no paciente. O profissional não concentra sua atenção nos sintomas físicos, mas na origem deles, já que para ele o tratamento deve começar de dentro para fora e não o contrário. A intenção é extirpar o problema pela sua origem, que na maioria das vezes é emocional, mental e até mesmo espiritual. Porém, a terapia holística é um complemento à medicina tradicional e não deve substituí-la. Então aqui tem 3 pontos a colocar. Primeiro, essa última frase que é importante e corrobora o que disse o primeiro, o psicólogo clínico, que a terapia holística é um complemento à medicina tradicional e não deve substituí-la. Mas tem 2 pontos aqui que tem algum grau de problemática que eu gostaria de colocar. Bom, de que o terapeuta faz uma anamnese para descobrir os aspectos que precisam ser trabalhados no paciente. Sim, isso é o ideal. Porém, eu percebi ao longo dessas minhas décadas envolvido com pessoas que trabalham com terapias holísticas que ou alguns não chegam a fazer uma anamnese, vão no achismo, ou outros são muito ruins de anamnese. Como se trata de uma terapia, que acaba tendo o mesmo procedimento que faz uma psicoterapia, como as que eu citei antes, no final da história, quando se tem alguém na frente, a anamnese é super, super, super importante, gente. Traçar todo um histórico da saúde da pessoa, o que a levou ali, anotar tudo isso, ou pelo menos ter uma noção do que se está ouvindo, na hora de fazer alguma avaliação. E, como diz lá, nunca deixar de fazer isso junto com os tratamentos que ela já tenha dentro da medicina convencional. Nunca desdizer, nunca desautorizar, porque isso pode levar a um perigo para a saúde da pessoa, dependendo do que ela tem. A questão é que a intenção é extirpar o problema pela sua origem, mesmo que a pessoa tenha sintomas físicos, porque pode ser um problema de origem emocional, mental e até espiritual. Aqui existe um outro perigo de que isso feito de modo inadequado faça com que a pessoa atribua uma causa espiritual a coisas físicas que precisam de tratamento imediato. Sejam doenças físicas mesmo, como um câncer ou algum tipo de síndrome física, ou transtornos mentais, inclusive, que requerem tratamento com psiquiatra e acompanhamento com psicólogo. E isso eu vi muito ao longo da minha vida e é um dos pontos que eu mais critico na terapia holística mal praticada, mal feita. Antes que alguns possam ficar meio rançosos comigo nesse sentido, eu digo, gente, existem bons terapeutas holísticos, sim, e eu conheço vários, e procuro trabalhar com esses. As pessoas que me conhecem sabem quem são. Mas tem muito mau profissional. Aliás, tem maus profissionais em todas as áreas, não é só aí. Então, não poderia ficar de fora também a terapia holística. Mas há muitas pessoas que não têm o preparo necessário, não têm o conhecimento do corpo humano, não têm o conhecimento de uma boa anamnese, ficam num achismo, parece que estão mediunizando, tentando adivinhar o que a pessoa tem. Não é este o propósito da terapia holística, gente. Não se trata de uma prática espírita, de mediunidade ou canalizando o que a pessoa tem. Isto é um processo secundário. É necessário conhecimento técnico para a aplicação de uma terapia. É isso que é muito importante dizer para essas pessoas. E a terceira definição, que vem pelo site holos.com.br, diz o seguinte: as terapias holísticas são um conjunto de técnicas de diferentes vertentes que possuem o objetivo de trazer a cura do ser por completo. As origens dessas muitas técnicas são de mais de 5.000 anos atrás, sim, no caso daquelas técnicas tradicionais antigas, e de diferentes localidades, como a China, com a acupuntura e outras vertentes da medicina chinesa, e Índia, com o yoga, a fitoterapia e tantas outras. Cada vez mais populares ao redor do mundo, muitas técnicas são reconhecidas pela OMS como a homeopatia e o reiki, que inclusive em 2017
foi incluído na lista de tratamentos oferecidos pelo SUS aqui no Brasil. Mesmo com todas as possíveis abordagens, um elemento fundamental para o sucesso de qualquer terapia holística é a participação e posicionamento ativo de quem procura o tratamento. Isso é importante também até em qualquer tratamento médico convencional, né? Considerando-se que nessa metodologia a cura vem de dentro, a busca pelo equilíbrio físico, mental e espiritual deve vir primeiramente do eu. Ele não está negando essa busca, né? O protagonismo nesse momento se faz necessário, pois o sujeito deve se enxergar como responsável pela situação em que se encontra e pela transformação que busca para a sua própria vida, para que consiga passar pelas dores e dificuldades com mais sabedoria. Por isso, o foco em autoconhecimento é etapa importante e indispensável em todo recurso terapêutico. Concordo, desde que não se caia naquela falácia do coaching quântico, né, e que culpa a pessoa pelo que ela tem, que dá a entender que ela é fraca, que ela é preguiçosa e que os outros não têm problema nenhum, que a culpada é sempre ela do que acontece. Desde que não se chegue neste absurdo, eu concordo plenamente com essa definição. Na verdade, entre as principais acusações, né, que as terapias holísticas recebem de alguns grupos estão, por exemplo, a de que elas não promovem justiça social porque acham que tudo depende da pessoa, né? Flerta, então, nesse sentido com o tal coaching quântico, culpando a pessoa pelo que ela passa, esquecendo a injustiça social e a opressão dos outros seres humanos. A terapia de constelação familiar é acusada de culpabilizar as vítimas. Nesse caso, é uma das mais polêmicas atualmente. Um dia ainda vou fazer um vídeo só sobre ela, não agora. Mas, no geral, essas acusações eu acho que deveriam ser feitas mais a terapeutas holísticos do que a terapia holística em si, que não propõe nada disso. Eles é que, digamos, distorcem o processo, né? Muitos deles, não são nem poucos, eu diria para vocês. E fazem esses absurdos. Por quê, gente? Por quê? Antes de eu seguir aqui na minha pauta. Qual é o tipo de pessoa, até nem existe uma pesquisa sobre isso, mas qual é o perfil de pessoa que se torna terapeuta holístico? Pelo menos no Brasil, né? Bom, são pessoas que, um percentual pequeno, mas importante, que tem sim a alma para a coisa, que querem trabalhar com a saúde humana, seja física, mental, espiritual. Alguns já são da área da saúde, então faz todo sentido, né? Mas mesmo para aqueles que não sejam, tem pessoas que realmente desejam ajudar e que gostam de estudar isso. Tudo bem nesse caso, tranquilo. Esses tendem a ser os terapeutas sérios em qualquer área. E eu conheço vários. Porém, existe uma outra galera que resolve se tornar terapeuta, fazer curso de reiki, florais e outros mais, para ganhar dinheiro. Como uma forma de complementar renda, ou porque foram demitidos de um determinado tipo de trabalho, ou porque estão com mais de 40 anos e querem mudar de profissão. No Brasil, principalmente mulheres são terapeutas holísticos. Há bastante homens também, mas principalmente mulheres. O problema, independente de homens ou mulheres, é o que eu vejo a falta de critério nesse processo, a falta de conhecimento e a falta de prática. Por isso que a anamnese é ruim, porque não houve um estudo profundo, né? Uma prática profunda para isso. Algumas terapias que requerem um pouco mais de prática, os profissionais tendem a estudar um pouco mais, até pelo risco caso não sejam bem feitas, que é o caso da acupuntura, da quiropraxia, da massoterapia e da aromaterapia. Né? Só para dar 4 exemplos. Mas poderia incluir a fitoterapia, a herbologia, a ayurveda também, que são o yoga, né? Yoga terapia, que são técnicas que requerem bastante conhecimento para a coisa funcionar. Mas algumas outras, às vezes, parecem ser usadas de forma mais solta. E aí a coisa funciona muito ruim. Muitos sistemas de reiki acabam sendo trabalhados assim, de uma forma mais solta. Vou contar umas historinhas daqui a pouco para vocês de arrepiar o cabelo. Então, eu diria que esse é o perfil das pessoas que buscam o reiki no Brasil. Tenho visto algumas pessoas mais jovens começando a buscar também, algumas indo para o lado de um estudo mais sério e outras indo por essas, né, viagens na maionese, como eu digo, que é a parte quântica da coisa que nós vamos falar. Bom, aí vamos então falar das terapias holísticas quânticas, que é o objeto da nossa crítica aqui no vídeo. Né? Bom, terapeuta holístico e psicoterapeuta holístico é como se chama quem trabalha com terapias holísticas. Esse é um ponto. Não é necessariamente um psicólogo ou um psiquiatra. Importante dizer que o Conselho Federal de Psicologia
regulamenta a atuação do psicólogo na psicoterapia, conforme a resolução CFP 010/2000. Entretanto, de acordo com a legislação brasileira, a psicoterapia não é atividade privativa de psicólogos, podendo ser praticada por outros profissionais desde que não utilizem o título de psicólogo. Pode usar de terapeuta, psicoterapeuta, por isso que existe a psicoterapia reencarnacionista, né? Que não é necessário ser psicólogo para isso, e aí o fulano é um psicoterapeuta reencarnacionista. Então ele usa o termo psicoterapeuta, mas ele não pode usar o termo psicólogo reencarnacionista. Então parece que é um jogo de palavras, mas não é, gente. Então o terapeuta holístico ou psicoterapeuta holístico, nesse sentido, é alguém que faz um curso de formação devidamente legalizado ou de uma técnica terapêutica específica e se tornou apto a aplicar aquela ou aquelas técnicas, né? Então as terapias holísticas também recebem o nome de terapia alternativa, terapia complementar, prática integrativa, cura energética, tratamento natural ou terapia vibracional, dependendo do tipo, né? As modalidades quânticas, né, são mais recentes e nunca envolvem algo físico, como a massoterapia envolve, né, a manipulação do corpo, né, a massagem. Também não envolvem substâncias, como na aromaterapia e a própria Ayurveda, que usa substâncias, né? E também não envolve um conjunto de práticas físicas, como alimentação, massagens, óleos, que aparecem no Ayurveda, por exemplo, né? Mas essas modalidades quânticas, elas tão somente usam um simbolismo duvidoso e que parece tirado da cartola como panaceia ou solução mágica para problemas sérios. Óbvio que não entregam o que prometem. Então, terapias quânticas com símbolos para curar câncer, para curar AIDS. Acho que já deve ter surgido para curar a Covid, né? Se não tem, se vocês sabem, coloquem nos comentários aí. Eu posso estar desatualizado, mas acho que já deve ter aparecido já. Coisas desse tipo eu tenho visto muito. Um absurdo, gente. Um absurdo. Bom, até sobre a tal terapia quântica, também chamada terapia quântica ou vibracional, no site 1001viagens.com.br tem uma terapeuta chamada Dalila Barakat e ela tem textos em que ela define o que é, né, essa terapia quântica ou vibracional, e eu vou ler e nós vamos analisando as armadilhas que tem nessa definição. Ela diz no site: a terapia quântica é uma técnica terapêutica que estuda a saúde do ser humano do ponto de vista dos elementos biofísicos e das energias quânticas que o constituem, conhecido também como terapia vibracional. Ok. Ou se pudermos definir em uma única frase, seria a unificação da ciência com a espiritualidade. Até aí tudo bem, né? Na verdade é o que nós nos propomos nesta playlist Ciência Espiritual, né? Não uma unificação, mas uma união, né, dentro do possível, ou conversa entre a ciência e a espiritualidade. Continua ela. Para tanto, vale a pena lembrar das palavras de Thomas Edison, cientista que descobriu a lâmpada incandescente. Ciência sem espiritualidade é falta de conhecimento. Espiritualidade sem ciência é fanatismo. Segundo José Roberto Marques, a palavra quântico vem de quantidade e se refere ao fato de que todos os seres humanos são formados por energia e conectados uns aos outros por meio dela. Quando um indivíduo se torna consciente em relação a essa grandeza, descobre o fantástico poder que possui dentro de si para se curar e se desenvolver. Dentro desse contexto, a terapia quântica atua como um processo holístico que busca alinhar corpo, mente e espírito através do autoconhecimento e autoconsciência. Bom, aí já temos o primeiro problema, a forma como ela explicou, diz que esse José Roberto Marques explicou a palavra quântico. Em física não tem nada a ver com isso que ela disse, e mais para o final eu vou ler um texto de um cientista falando sobre isso e criticando este uso inadequado da palavra quântico, que nós vemos, tudo é quântico até hoje em dia, tudo é quântico. Ele critica isso. Mas nesta definição não tem nada a ver. Qualquer coisa é quântica agora, né? Uma cama quântica, um sapato quântico, tudo é quântico. Por quê? Porque tem átomos que trabalham que funcionam na energia deles por quantas de energia, então tudo é quântico. Qualquer cadeira é quântica, qualquer terapia é quântica, qualquer energia é quântica. Não tem por que especificar, né? Não faz sentido isso. Isso é simplesmente marketing e propaganda para tentar catar um cliente lá. Continuando no último parágrafo da definição dela,
A terapia quântica é considerada como uma forma complementar de tratamento para diversos tipos de problemas, tanto de ordem física quanto emocional. É importante dizer que nada substitui os tratamentos médicos tradicionais e que as terapias quânticas devem ser usadas como um complemento a fim de potencializar os resultados. Veja que as 3 definições deram esse detalhezinho no final de ser algo complementar à medicina convencional e não substituí-la. Se fizeram isso de modo sincero ou não, não sei, mas é por causa da legislação mesmo, né? Obviamente, e também para a segurança das pessoas. Bom, ótimo. Porém, quando a terapia quântica, como eu disse, ela só usa uma simbologia, um processo simbólico, para tratar coisas de ordem física, às vezes é complicado, gente. Ainda mais se a pessoa, por algum motivo, abdicar de um tratamento convencional. E eu vejo isso acontecendo, infelizmente, por aí. Não há poucas denúncias, não. Existem várias. Aí essa mesma terapeuta, né, Dalila Barakat, ela coloca o que ela chama de principais benefícios da terapia quântica. Aí vamos ver se isso faz sentido para nós. Alguns deles incluem identificação do seu propósito, ou seja, da razão pela qual está vivo. Bom, isso supostamente seria de uma natureza espiritual que não tem a ver com terapia, gente. Tem a ver com uma busca espiritual e um autoconhecimento. É muito diferente de uma terapia, isso. Desenvolvimento da autoestima e autoconfiança. Eliminação de crenças limitantes que bloqueiam o desenvolvimento. Essa palavra crenças limitantes, gente. Tem se gerado tanto ranço com essa expressão depois do que o coaching quântico fez de estrago por aí, né? Crenças limitantes. Mude seu mindset, por favor. E essas crenças limitantes sempre são crenças que no final, quando eles ensinam, né, como funciona isso, a pessoa é considerada culpada pelo que ela passa. Ela até é culpada por ser pobre, por não ter dinheiro, por não ter sucesso, por não ter um amor, como se só isso fosse verdade. Como se não existisse injustiça social, como as pessoas não tivessem problemas, né? Como se o fato de 2 pessoas estarem juntas não criasse um outro sistema que pode ter sua problemática. É como se sempre o indivíduo fosse o culpado. Isso, gente, isso é uma verdade espiritual que eu chamo de meia-verdade. Não é bem assim. As pessoas pegam esses conceitos que vêm pelo budismo, pelo hinduísmo, por outras filosofias orientais, não entendem no contexto e criam como uma regrinha de ouro, né, como um protocolo para atendimento. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo, é falcatrua. Redução do estresse e ansiedade. Alívio para dores físicas e emocionais. Melhora na qualidade do sono. Relaxamento muscular. Sensação de tranquilidade e bem-estar. Aumento da disposição e energia. Sentimento de gratidão. Aí o pessoal vem com outra palavra que dá ranço. Gratidão, namastê, gratiluz. Eu falei sobre isso, né, no vídeo da playlist, né, da outra playlist, né, que é Reações, Crítica, Polêmicas e Críticas, né, Críticas e Polêmicas, em que eu falei do negacionismo gratiluz. Aí eu falo bem dessa questão de gratidão para tudo que na verdade é uma gratidão falsa, porque ela não vem de dentro, ela não é real, né? O fato de considerar cada indivíduo de forma holística faz com que a terapia quântica promova benefícios de forma bastante abrangente, dando início a um círculo virtuoso de satisfação, felicidade e plenitude. Bom, aí alguns exemplos de técnicas quânticas que são duvidosas. O tal do reiki quântico. Agora já tem outros nomes, mas foi esse o nome original que essa técnica teve, né? Que é uma técnica que utiliza um monte de símbolos, né, canalizados supostamente, símbolos supostamente muito poderosos para um monte de coisas, mas é incrivelmente maniqueísta essa técnica. Símbolos para afastar trevosos, ou seja, é uma técnica que, inclusive, segundo o seu criador, aí, é como se tudo fosse maléfico no mundo, como se está cheio de obsessores por aí. Quer dizer, é como se o culpado fosse o outro. Parece o oposto do que eu disse antes, né? O culpado sempre parece que está sempre com medo dos outros, aí usa símbolos para afastar a energia negativa das pessoas. Aí eu vi isso, gente. Pessoas que são adeptas desse tipo de coisa
E toda vez que elas, então, são confrontadas por alguém com alguma coisa que elas fizeram de errada, elas simplesmente julgam que a outra pessoa que é uma trevosa, está com uma energia entrante, um chip implantado, aí usa os símbolos desse reiki quântico, desse fulano aí, que é bem conhecido no Brasil, né? E para afastar a pessoa. Ou seja, ela cria uma dissonância cognitiva para não mudar o pensamento dela. Ou seja, essa terapia de reiki quântico, que hoje tem outros nomes aí, Onron, não sei que nome é, só tem feito mal para as pessoas dessa forma. E eu vi várias pessoas que se estreparam com esse tipo de prática. Então, para mim, não tem valor nenhum. E a tal barra de Access, gente, né? Já tinham me pedido para falar alguma coisa. Eu vou falar por cima, porque até não é meu objetivo nesse vídeo, mas ela é considerada por alguns uma versão coaching de terapia holística quântica, né? E aí não tenho conhecimento suficiente para falar, né? Como diria a Glória Pires, não posso opinar, porque eu não conheço mesmo mais profundamente essa técnica, mas ela, para alguns ela é considerada controversa. Terapias xamânicas estelares, né? Conseguem misturar reiki, xamânico e estelar. Conseguem misturar coisas de uma forma. Deve ter reiki, xamânico, estelar, quântico, cósmico, transpessoal, não sei o quê. Ou seja, o pessoal vai colocando termos nessas terapias como uma forma de duas coisas, de chamar mais atenção e de ter novos cursos de formação, novos diplomas e fazer mais dinheiro. No final da história, é isso, gente. Com o reiki aconteceu. Primeiro o reiki Usui, depois o reiki tibetano, depois o Karuna Reiki, daí foi surgindo um monte de 500 mil tipos diferentes de reiki. Se a gente for fazer uma pesquisa na internet, deve ter mais de 100, cada um com seus sistemas, né? No início, inclusive, eles não se conversavam entre si, e aí tinha que começar do zero em cada um, desde o primeiro nível até o mestrado. Aí depois alguém deve ter feito um acordo aí, e em alguns deles o fato de você já ter a formação em Reiki, o Usui, o tradicional, já permitia ir mais facilmente em outros sistemas, né? Era só uma espécie de adaptação ali, bem mais fácil. Então variou bastante isso. Então, na verdade, essas terapias com nomes esdrúxulos, como eu digo, são só caça-níqueis. Outra coisa que aí, até nem está na minha pauta aqui, mas que eu lembrei agora, é importante colocar, que já desde a década de 90 eu percebia, e isso não mudou muito, diminuiu, mas não mudou, parecia, talvez vocês que estão assistindo, que têm 50 anos como eu, ou até menos, lembrem que parece que queriam que todo mundo se tornasse terapeuta holístico. Não é isso? Não parecia que as pessoas simplesmente queriam usar as técnicas em clientes que se beneficiassem com isso. Não, elas querem induzir que as pessoas façam os cursos como se quisessem que todos se tornassem terapeutas holísticos. Só que isso não funciona, gente, porque nem todas as pessoas têm, digamos assim, o feeling, né? Ou a vocação para se tornarem terapeutas. Na minha opinião, e não é só na minha, para você ser um terapeuta ou um psicoterapeuta, você tem que ter um mínimo de conhecimento, vontade e um equilíbrio emocional para que você consiga conduzir aquela pessoa a um benefício, porque é uma condução que você faz. Você está fazendo isso com ela. Com ela, ela tem que fazer a parte dela, obviamente. Mas você está conduzindo a um resultado. Se você não está preparado emocionalmente ou tecnicamente também, não faz uma boa anamnese, como que você vai conduzir um processo terapêutico com sucesso, com eficácia, com um mínimo de resultado? Não tem como. E tem pessoas que não estão preparadas para isso, que não têm, não digo que não têm essa capacidade, mas elas não têm o feeling, não é para elas, né? Ou que deveriam pelo menos fazer um pouco mais de esforço para isso. Não. Por isso que eu vi muita gente, e vocês encontram facilmente, que tem vários certificados de várias terapias e não praticam nenhuma, não trabalham com nenhuma. Então, para que serviu? Para dar dinheiro para o fulano lá que deu o curso, né? Se não vão usar. Com o tempo eu vi diminuindo um pouco isso, os grupos também foram diminuindo de tamanho, os valores até das terapias, né, das formações foram diminuindo, porque claro, diminui o público, né? Então você vai jogando no balaio o preço lá, né? O reiki custava 5 mil reais no início, agora parece que a 300 é quase isso, já se consegue um mestrado. O que mudou aí? É óbvio, gente, nós não sejamos ingênuos, né? Então tem gente que levou isso muito mal, apenas por dinheiro. E aí o justo paga pelo pecador. Eu vou contar 3 histórias aqui, que são verdadeiras,
Claro, não vou dizer o nome original das pessoas por vários motivos, mas são 4 histórias, nem são 3. 2 homens e 2 mulheres. Procurei ser bem equitativo aqui, né, na história. O primeiro caso aconteceu em Santa Maria na década de 90, logo que o reiki tinha chegado. Os primeiros momentos ainda era bem caro. Então existia um fulano, né, de nome Elvio, na minha cidade natal, que se tornou um mestre reiki, mas ele era uma pessoa de ética bastante duvidosa, né? E ele começou a aplicar golpes nas pessoas. Literalmente conseguia as pessoas e já naquela época ele começou a dar os cursos nível 1, 2, 3 até o mestrado em menos de um mês. A pessoa saiu do primeiro nível e no final do mês já era mestre reiki. Para quem é reikiano sabe que isso é um absurdo, né? Ou seja, ele passava por cima dos 21 dias no primeiro nível, o tempo até o segundo, o terceiro, até mestrado, e pelo dinheiro, e não era barato, que ele mais uma turma cobrava, que foi complicado. E além disso, o ensinamento que ele dava era muito pobre. Eu soube, né, por informações, né, na época que eu tive, que ele, numa dessas falcatruas, lesou uma juíza. E obviamente que daí ele teve que mudar de cidade, né? Num dado tempo depois, eu morava em Porto Alegre e eu fazia atendimentos em um espaço holístico do centro de Porto Alegre. E um dia eu chego e ele estava sentado lá, tentando passar o golpe na dona do espaço para trabalhar lá e dar cursos lá. Quando ele me viu, ele gelou, ficou amarelo, vermelho, rosa, todas as cores. Eu conversei rapidinho e ele foi embora e nunca mais apareceu. E ela estranhou, eu digo, vou lhe dizer por quê. Eu contei essa história, né? Ele sabia muito bem que eu sabia que ele era uma falcatrua. Um outro exemplo que já aconteceu pelos anos 2000, uma mestra reiki de Porto Alegre, chamada Sandra, ela dava mestrado sem instrução, cobrava R$ 5.000 para mestrado de reiki, digamos assim, mas não dava instrução nenhuma. Como é que era assim? A pessoa chegava até o mestrado dela, ela dava uma apostila, falava meia hora com ela, um monte de bobagens que não tinha nem a ver com o reiki, dava a iniciação para ela, tá, você já é mestre reiki. Aí quando a pessoa que me contou, né, disse, sim, mas você mal falou comigo meia hora, não me deu instrução nenhuma, uma apostila aqui, eu já sou mestre reiki. E ela disse, não, você é um cara inteligente, você é um cara inteligente, isso aí você vai ler, a apostila vai entender tudo certinho, tá aqui, dá os 5.000 aqui, tá, tchau, tchau. Ou seja, reiki no balaio, como eu digo, né? Mas não era tão barato assim. E ainda deve ter gente fazendo esse tipo de coisa por aí. Como é que vai se criar um mestre reiki assim, gente? Que tipo de atendimento vai sair disso? Terceiro caso, um terapeuta da região metropolitana de Porto Alegre, chamado Carlos. Isso foi lá por 2013, 2012, por aí que aconteceu. Que quando eu falei para ele que tinham muitos tipos diferentes de reiki, de terapias, tinha muitas pessoas, toda hora induziam as pessoas a fazerem esses cursos, um atrás do outro, né? Eu já tinha todos os certificados do curso de reiki de uma técnica e queriam que você fizesse de um outro tipo, como você sempre, né, tivesse que estar pagando por isso. E ele discordou veementemente, dizendo que isso era importante, isso era bom, sim, quanto mais técnica, melhor. Sim, quanto mais técnica, melhor para o próprio bolso dele e dos que agem como ele, não para as pessoas. Né? O mundo não vai ser um mundo de terapeutas holísticos, gente. Assim como não é um mundo de médicos, não é um mundo de psicoterapeutas, não é um mundo de enfermeiros, ainda que existam muitos desses, são super importantes. Mas não é, nem todos estão nessa vibe, né? nessa capacidade, nessa energia da coisa, nessa vocação, seja lá que termo vocês queiram usar. E o último caso é de uma massoterapeuta da minha cidade natal, acho que isso aí é bem antigo, acho que década de 90 também, lá em Santa Maria. Ela se chamava Maria Luísa, me lembro, o nome da minha mãe, uma massoterapeuta. E quando estava atendendo, se mostrava como uma massoterapeuta que canalizava, então se mostrava quase como uma mestra ascensionada, mas que quando terminava a massagem entre um cliente e outro, ela ia lá para trás, fumava como uma louca e desandava a chorar, emocionalmente desequilibrada, totalmente desequilibrada, precisando de um trabalho em si, primeiramente, antes de atender alguém. Daí, quando chegava o próximo cliente, lá passava um perfume, um negócio para tirar aquele cheiro de cigarro, comia
né, uma pastilha lá de menta e atender como se fosse a própria mestra ascensionada. Por favor, gente. Muito complicado isso. Ah, isso são exceções? Não. Gostaria de que fossem, mas não são exceção. Existem muitos assim. Felizmente, eles são mais reconhecíveis pela sua própria arrogância, em todos os casos, né? É possível reconhecer pela arrogância deles e porque eles prometem mais do que eles cumprem. Esse é o principal ponto que pode ajudar vocês. Cobram caro, prometem mais do que cumprem, né? E se der algum problema ainda culpam vocês. É o típico falso, né? Falcatrua, charlatão. Corram. Tem uma técnica, não é uma terapia holística em si, ela vem derivada da Índia, mas já entrou no meio das terapias ultimamente, que é chamada Diksha, talvez você já tenha ouvido falar. Para muita gente ela é uma falcatrua que desconsidera outras práticas terapêuticas e espirituais. Eu já ouvi tanta história envolvendo isso, gente, que vocês nem imaginam. Gente que come praticar Diksha nos grupos de Diksha e a pessoa que comandava o grupo dizia para as pessoas deixarem todas as outras técnicas que elas tinham, tanto holísticas quanto espirituais. Era só Diksha, tudo era Diksha e tudo lá a devoção ao mestre da Diksha. Ou seja, ainda tem essa parte da idolatria, né? Para mim não serve esse tipo de prática. Eu desenvolvi, a partir desse estudo, a ideia de que tem 3 tipos de terapias e terapeutas, ou mais terapeutas, mas aí juntando as duas coisas, o que eu chamei de terapias de eficácia duvidosa, que é um primeiro tipo, terapias de eficácia plausível, que é o segundo tipo, e terapias de eficácia plausível, mas conduzidas por terapeutas emocional e tecnicamente despreparados. Claro que os despreparados emocionalmente inaptos, eu diria, existem nas 3 classes. Vamos para as terapias de eficácia duvidosa. Vamos lá. O Theta Healing, por exemplo, é uma terapia que utiliza técnicas de cura energéticas para quebrar padrões e crenças que limitam o desenvolvimento da mente e do corpo. Semelhante à barra de Access, parece flertar com o coaching quântico, que culpa a pessoa por não conseguir aquilo que deveria ser facultado por uma justiça social mais eficaz. Culpam a vítima com a noção de karma, ou de preguiça, ou de mindset viciado. Bom, talvez a técnica nem seja isso, e acredito que não seja assim. Mas muitos terapeutas que a usam utilizam nada mais do que um método coaching para fazer o seu trabalho. E aí é bastante duvidoso. Talvez o próprio Theta Healing tenha realmente alguma proposta interessante, talvez a Barra de Access também tenha uma proposta interessante, mas o que os seus terapeutas andam fazendo é muito patético. Tem exceções, e eu conheço exceções. Uma outra coisa que é bastante contestável e entra nas terapias duvidosas é o chamado life coaching ou coaching de vida, que até nem é em si uma terapia holística, mas o coaching holístico, por sua vez, utiliza-se das ferramentas do coaching e de algumas técnicas de terapias holísticas para acelerar o processo de cura, trazer a sensação de bem-estar, quebrar crenças limitantes e permitir o alcance de determinados objetivos. Aí é um grande problema, sim. Até a tal mesa radiônica, da qual já existem vários tipos, né, tem alguns problemas, né, dos quais ela é acusada. Na realidade, a base da mesa radiônica é a radiestesia, né, que é uma técnica bem antiga, inclusive, que tem pesquisas sérias até nesse sentido, mas que muitos usam a mesa radiônica de um modo totalmente livre, até mediúnico ou por achismo puro, né. Ela deveria ser usada no máximo como uma primeira avaliação, né, junto com a anamnese com uma pessoa, mas não ser a técnica definitiva. Só um complemento e aí se vai para técnicas devidas mesmo. Acho que isso até é possível que elas sejam usadas. Mas tem muita bobagem dentro da tal mesa radiônica também. Me desculpe, eu estou sendo bem sincero com vocês depois de pesquisar muitos anos sobre essas coisas. Então no meu trabalho não vai ter esse tipo de coisa. Aí eu falei um pouquinho das técnicas, né, as terapias de eficácia duvidosa. Eu só dei alguns exemplos e mesmo assim deixei em aberto. Não, não disse que realmente o Theta Healing é inadequado ou mesmo barra de Access. Acredito que tenha seus pontos positivos sim, pelas propostas iniciais. Até porque muitas dessas terapias mais complexas ou sistêmicas, como Theta Healing, barra de Access e até constelação familiar, elas usam conhecimentos de várias áreas, inclusive áreas científicas, outros de técnicas da psicoterapia na psicologia convencional,
E aí coisas espirituais mesmo de vários tipos. Então algumas coisas fazem sentido sim, eu não colocaria tudo no lixo de forma alguma. Mas a forma como isso é depois trabalhado por terapeutas não preparados, aí é complicado. Aí vem as terapias de eficácia plausível, aí vocês vão entender a diferença. Elas, a terapia independente do terapeuta, né? Que são bem conhecidas já. Por exemplo, a primeira delas é a acupuntura, que é uma técnica milenar chinesa, né? Que consiste na aplicação de agulhas em pontos de confluência energética, atua sobre os nervos e tudo mais, né? Para alívio de dores, para relaxamento, eficaz no tratamento de dores crônicas, doenças ósseas e musculares. Então, essa aí é muito pesquisada, então eu diria que ela é uma terapia de eficácia plausível. E se for um mal profissional, vai causar muitos danos e rapidamente é descoberto, né? Se a pessoa utilizar errado nessa agulha aí, coloca errado na coluna, alguém fica paraplégico, aí vai dar problema mesmo. Então é necessário muito conhecimento para usar acupuntura. Outra técnica de eficácia plausível, porque tem também variações bem antigas, é o reiki. Por mais que ele pareça ser recente, a técnica de imposição de mãos, manipulação de energias que ele utiliza são bem antigas e utilizadas em várias outras técnicas tradicionais ao longo do mundo. Então, é bastante interessante que isso pode ser usado de várias maneiras, né? Até no próprio catolicismo existem processos de imposição de mãos, e isso há muito tempo. Então, é interessante sim, e a gente deve analisar o efeito do reiki dentro da perspectiva da percepção extrasensorial, na minha opinião. Massoterapia, outra que para mim é incrivelmente plausível, sim, é uma das que utiliza movimentos no físico, né? No próprio físico, a manipulação. Né? Então eles trabalham aplicando movimentos, pressões sobre pontos gatilhos para o alívio de estresse, os nodos de rigidez muscular, né? Que são interessantes da gente tratar. Então existem vários tipos, mas eles utilizam também até óleos essenciais, né, no processo, óleos graxos para facilitar o processo. Então tem várias terapias que podem estar envolvidas com a massoterapia, que é, ainda hoje, a terapia holística mais procurada no Brasil, tanto para formação quanto para atendimento. Ainda é massoterapia. Vocês sabiam disso? Bom, outras como herbologia, aromaterapia, ayurveda são técnicas também, né, que envolvem plantas ou óleos essenciais, envolvem tanto conhecimentos milenares quanto pesquisas modernas, né? Então são técnicas que, terapias que requerem bastante estudo, né? Inclusive sobre a aromaterapia, no episódio 31, chamado Óleos Essenciais, Fraude ou Cura, eu tratei sobre essa questão, né? Do trabalho com os aromas, né, e se eles são viáveis ou não. Assistam lá e vocês vão entender o que eu falei sobre esse tema. Outras que eu considero viáveis são dentro da terapia, que são usadas como terapia, são a própria meditação, mindfulness, a yoga terapia, a arte terapia, biodança, dança circular, fitoterapia, a própria homeopatia, embora seja considerada por muitos como eficaz, mas traz alguns resultados, né? Musicoterapia, quiropraxia, que realmente também requer muito preparo. Imagina, a pessoa vai trabalhar a coluna de alguém, se não está preparado, pode deixar a pessoa bem mal mesmo, né? E por fim, as terapias de eficácia plausível, mas conduzidas por terapeutas emocional e tecnicamente despreparados. Bom, aí pode ser qualquer terapia que seja plausível, né, mal utilizada. Uma afirmação perigosa de uma terapeuta holística que eu encontrei na internet, não vou revelar quem é, mas que é complicada. Disse o seguinte: além do estresse, outros problemas que as diversas terapias holísticas podem tratar são ansiedade, distúrbios alimentares, dores, falta de clareza mental, depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico. Gente, até depressão, mas mais ainda transtorno bipolar e síndrome do pânico é tarefa da psiquiatria, da psicologia. Terapia holística não vai curar ninguém disso. Não vai curar um bipolar. Podem ter certeza do que eu estou dizendo. Não. Isso é falcatrua. Os diversos tipos de reiki fizeram a terapia se perder num achismo e mistura perigosa. As modalidades quânticas interdimensionais, lacirianas, arturianas e tudo, são completamente pseudocientíficas. Usam um achismo incrível no final da história. Bom, algumas outras que podem trazer problemas dependendo de como são
utilizadas. Às vezes a bioenergética, que pode levar a crendices e viagens na maionese. A constelação familiar, por exemplo, ela é altamente polêmica por causa de terapeutas muito despreparados, mais do que a própria técnica em si. Então ela flerta no limite da psicologia e por isso causa vários problemas. A terapia floral fora a de Bach, que me parece bem interessante, eu até já utilizei, os chamados florais energéticos e quânticos, me desculpem, mas para mim são um engodo total. A hipnoterapia, quando usada pelos tais terapeutas de PNL, programação neurolinguística, tem muita viagem e pouca técnica eficaz. Gente, muita coisa aí relativiza a cura mesmo e pode causar sérios problemas quando alguém tem uma doença séria, seja física ou um transtorno mental qualquer, que requeira realmente um atendimento bem especializado, e ela fica rodando no meio dessas terapias e vai deixando passar. Por exemplo, se é um câncer, vocês imaginam o quanto isso pode prejudicar a pessoa por ela não buscar o tratamento adequado a tempo. Em transtornos mentais de qualquer tipo, ou até transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, como autismo, esquizofrenia, TDAH, dislexia e outros, não vai ajudar em nada, porque a pessoa precisa de uma ou às vezes de medicação, de uma psicoterapia adequada, muitas vezes de terapia ocupacional, que são coisas que vão realmente mudar, né, quem tem transtorno do neurodesenvolvimento. Mas se as pessoas vão lá numa terapeuta que diz que a pessoa não tem aquilo, que aquilo é um obsessor de um avô que está nela, por favor, gente, está se perdendo tempo e se for uma criança, essa criança está sendo prejudicada. Tudo por desconhecimento. E isso eu vejo o tempo todo, as pessoas vêm me relatar. Então, muitos clientes, quando chegam a mim, já passaram por esse tipo de gente. Me relatam absurdos, cobras e lagartos do que passaram, e aí eu tenho que redirecioná-los. E em alguns casos eu tenho que mandar diretamente para o psiquiatra, porque é aquilo que ela precisa. E as pessoas depois me agradecem, inclusive. Mas aqui, para fechar esse vídeo, eu vou ler partes de um artigo chamado A Mentira das Terapias Quânticas, de Marcelo Yamashita, que é no site revistaquestãodeciência.com.br. Inclusive, eu vou deixar o link desta matéria completa na descrição do vídeo, se vocês quiserem conferir. O autor, o Marcelo Yamashita, é doutor em Física, professor do Instituto de Física Teórica, o IFT, na Unesp, e membro do conselho editorial da revista Questão de Ciência. Então, entre várias coisas que ele fala no artigo dele, umas partes interessantes são as seguintes. Uma simples busca com os termos quântica e saúde no Google retorna mais de 1 milhão de links. Existe, inclusive, uma revista dedicada à saúde quântica, e uma universidade com um curso sobre esse assunto. A maneira como esses espaços tentam passar uma ideia errada ou uma pseudociência para o público geral segue um determinado padrão que podemos, por exemplo, identificar em um texto da revista Saúde Quântica, que é da qual ele vai criticar um texto aqui no artigo. No texto Saúde e Cura através de Energias e Frequências, 2/3 são dedicados a apresentar diversos conceitos muito bem estabelecidos na física de forma a envolver o leitor incauto. O texto começa com a dualidade onda-partícula, passa pelo Big Bang, aceleradores de partículas, fótons, teoria das cordas, colapso da função de onda e estados excitados de átomos. E como em um texto pseudocientífico não poderiam faltar os argumentos de autoridade, o autor acha ainda uma maneira de citar Max Born, Erwin Schrödinger e Einstein, físicos ganhadores do Prêmio Nobel, e o filósofo Platão. Ao misturar de maneira incorreta e imprecisa diversos termos da física, o texto se fantasiou de ciência. Vestida a roupagem científica, o autor começa a relacionar conceitos da mecânica quântica ao esoterismo. Energia metafísica, prana, ki, chi ou ki, e medicina energética. As crenças de que o pensamento teria uma ação sobrenatural sobre a saúde são utilizadas no fim do texto para estabelecer uma conexão com a biologia e a medicina. Uma física da saúde, portanto, caso ela fosse introduzida na medicina, com base no fato de que a vida e seus processos são movidos por energias e frequências, seria determinada menos por processos de substâncias e mais por processos de energia, visto que as estruturas celulares precisam de energia para executar as suas funções.
Aí diz aqui o Yamashita, o problema é que nada disso faz sentido. Aí ele explica por quê. De fato, as estruturas celulares precisam de energia para executar as suas funções. Essa energia vem dos alimentos que consumimos e é proveniente de diversas fontes, dependendo da duração da atividade física. Para atividades de curta duração, como uma corrida de 100 metros rasos, a energia provém basicamente da quebra de ATP em ADP e da hidrólise da glicose. Em atividades de maior duração, como uma maratona, a queima de gordura já começa a ter um papel dominante sobre os processos anteriores. A energia mencionada neste parágrafo provém de processos bioquímicos e não está relacionada a nenhuma frequência associada às energias esotéricas. É essa mistura que as pessoas fazem, gente, invadindo um terreno que não é delas, que complica. Continua ele. A mecânica quântica ou física quântica recebeu este nome para se distinguir da mecânica criada por Isaac Newton, chamada de newtoniana ou clássica. A mecânica quântica teve seu início no começo do século XX e revelou uma série de regras segundo as quais o mundo dos prótons, elétrons, átomos e núcleos atômicos funciona. A mecânica quântica talvez seja uma das teorias mais testadas na física, e embora seu nome tenha se tornado bastante popular entre as pessoas em geral, podemos arriscar com uma probabilidade muito baixa de errar que a imensa maioria do público não sabe exatamente o que ela de fato diz ou significa. Principalmente esse pessoal da quântica aí, que não saberia explicar o que é física quântica de fato. Esse desconhecimento permite que a mecânica quântica seja utilizada para propagar falsas ideias. Os conceitos que se aplicam ao mundo dos átomos não podem simplesmente ser estendidos para o nosso cotidiano. O mundo macroscópico em que vivemos, apesar de nele usarmos diversas tecnologias baseadas na física quântica, como GPS, ressonância magnética, radioterapias, etc., é clássico. Não existe um salto quântico na sua vida. Isso é uma invenção, salto quântico, no sentido, de autoajuda e terapias. Existe, porém, desdobramentos dessa associação entre ideias místicas e mecânica quântica que podem ter consequências desastrosas. Quando uma empresa anuncia, por exemplo, um colchão quântico, magnéticos, ortopédicos com infravermelho longo, energia bioquântica e sistema de vibroterapia com 18 posições de massagens com controle remoto, ela está apenas usando uma linguagem que soa como jargão científico, mas que, na verdade, nada tem de ciência para aumentar suas vendas. Ou seja, isso é propaganda enganosa, pura falcatrua. Um estudo recente publicado no Journal of the American Medical Association Oncology mostra que a utilização de terapias complementares em casos de câncer aumenta em 2 vezes o risco de morte do paciente, na comparação com pacientes que não se utilizam delas. Vejam só essa pesquisa. O problema surge quando o paciente, ao adotar essas práticas integrativas e complementares, abandona algum dos procedimentos da medicina tradicional, ou seja, nesses casos que o risco maior de morte existe para um paciente oncológico. Vejam que perigo. É semelhante ao pessoal que resolve tomar cloroquina, ivermectina, azitromicina, que não é para matar piolho nem para matar vermes, para tentar vencer Covid-19. Não é muito diferente, gente. É perigoso da mesma forma. É importante mencionar que práticas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, mas sem respaldo na comunidade científica, como a homeopatia e a acupuntura, essa na versão sem agulhas e utilizando cristais, que é a principal que ele critica aqui, também se utilizam da aplicação indevida da física quântica para se vestirem de uma roupagem científica. Interessante. A homeopatia original não fazia isso e a acupuntura original não faz isso. Devem ser profissionais novos que andam fazendo essa mistura, gente. Inadequada, inclusive. Se a natureza não tem voz ativa, as sociedades científicas têm. Assim, juntamente com as cartas de protesto sobre falta de dinheiro para pesquisa, essas associações científicas, principalmente aquelas ligadas à física, deveriam se posicionar também contrárias à má utilização da palavra quântica, ou quântico e variações, a todas essas práticas de caráter duvidoso. E tem mesmo, gente. É claro que nós devemos imaginar que existe sim uma medicina holística, vamos dizer assim, para definir o geral das terapias holísticas, que seja viável. Tanto que eu falei de algumas terapias que eu considero plausíveis mesmo. Mas não é possível uma medicina integrativa
sem que ela integre o conhecimento que já vem da ciência convencional, da medicina, com todo o seu conhecimento já de muito tempo, centenas de anos ou até mais. E aí que está o grande problema, quando se tenta abandonar todo um conhecimento já estabelecido e utilizar um achismo, uma mediunidade de alguma coisa, sei lá, para se tentar achar a causa de um problema de uma pessoa, que não sendo isso, pode ser prejudicada se a doença que ela tiver for algo realmente bem sério. Então se relativiza a cura como se tudo fosse questão da mente, tudo é uma questão de mudar o mindset, né? De você reconhecer as suas crenças limitantes. Gente, isso é uma compreensão falha, errada de antigos ensinamentos de não dualidade. Eu sempre falo isso e vários outros autores já falaram sobre isso. Quando a não dualidade não é compreendida e é trazida para o mundo dual, a gente acha que está falando uma grande verdade espiritual, mas num contexto errado. Quando a gente diz, vou dar um exemplo simples antes de encerrar. O conhecimento dual de que o nosso mundo é ilusório, de que a nossa vida, nosso mundo é uma ilusão. Isso tem um sentido quando falado de modo não dual, mas se isso é trazido para o nosso mundo dual, é uma grande falácia. Porque eu estou aqui na frente de uma câmera falando com vocês, estou gravando um vídeo, ele vai ficar gravado, eu estou me percebendo fazendo isso, né? O que está sendo gravado aqui é o que vai sair para vocês. Então, isto é uma ilusão relativa, né? Não quer dizer que a câmera não existe. A mesma coisa as doenças. Se nós formos usar essa forma dual de dizer que tudo é ilusório, até a doença é uma ilusão, num mundo dual de forma inadequada, nós vamos negar um câncer e esse câncer vai se desenvolver e vai nos matar. Ou então, Covid-19, se nós cairmos nesse mesmo tipo de falácia, né? Claro que temos que aumentar a nossa imunidade, podemos aumentar para qualquer questão de saúde, né, de qualquer doença, com alimentação adequada, com exercícios, com meditação, com psicoterapia, se for o caso, com tudo que for necessário, com pensamento positivo também, mas é um conjunto de coisas, gente, elas se somam, elas não se negam. Isso tem a ver com uma cura integrativa. Se não for assim, é relativização da cura e é falcatrua, gente. Entendam isso. Quem for terapeuta, antes de criticar esse vídeo que eu estou fazendo, procure colocar a mão na consciência e se recicle, mentalmente falando. Recicle, inclusive, seu conhecimento técnico da sua área. Melhore a sua anamnese e não fique jogando, atirando coisas, né, para fazer um diagnóstico de alguém. De forma alguma. E trabalhem em conjunto com médicos, psiquiatras, psicólogos, pessoas que vão ajudar aquele paciente mais difícil, que possa ter algo mais sério. Eu sempre faço isso, gente. Sempre faço isso. Nunca faço o contrário disso. É muito comum, às vezes, a pessoa chegar a mim e eu perceber que o que ela precisa é um psiquiatra e é aquilo que eu indico para ela, não faço mais nada. Até ela poder voltar com alguma coisa para mim e eu poder continuar. Faço isso com muita frequência. A ponto delas estranharem e me dizem, mas um outro que eu procurei queria que eu me fizesse um tratamento por tanto tempo lá, com uma, sei lá, uma energia, uma luz, ou não sei o quê. Ela vai ver que ela tem um câncer, ou ela vai ver que ela tem um problema, um transtorno que ela precisa de tratamento e até de medicação, e ela melhora. Eu digo, pois é, gente, é porque eu não sou burro, eu estudo, não é à toa que eu estudo. Mas as pessoas resolvem fazer dessa forma, infelizmente. Então fica esse aviso para todos, pacientes e os terapeutas também, né? Cuidado com esse tipo de comportamento. Isso faz muito mal às pessoas, inclusive fisicamente. Pode levar alguém à morte. Tenham consciência, gente. Tenham consciência disso, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de mandar as perguntas para o episódio 53, então, né? Perguntas e respostas 2, em que então vocês podem perguntar o que quiserem. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, né, com os amigos de vocês que gostam desse tema. E na próxima semana, então, o vídeo 52, eu volto com algum tema bem interessante para vocês. Até lá, então.